Já voltamos falando um pouco mais sobre as medidas alternativas ao IOF, porque como já mostramos aqui nessa edição, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que a MP deve ter um aumento na alíquota sobre juros sobre capital próprio. Além disso, Haddad também confirmou que as aplicações financeiras terão uma alíquota única de imposto de renda, 17,5%. E para falar mais sobre essas medidas alternativas, eu converso agora com o Daniel Teles, que é o sócio da Valor Investimentos. Já está aqui comigo. Daniel, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigado. Daniel, vamos lá, né? Diante dessa situação, já vou começar pegando essa questão do imposto de renda, que eu acabei de citar aqui. Com essa alíquota única, de 17,5% no imposto de renda sobre as aplicações financeiras, também mudanças no JCP, fim da isenção de LCI e LCA, qual que é o impacto real esperado disso para essa compensação no IOF? Todas essas medidas que têm sido anunciadas, elas trazem maior benefício para essa compensação ou, na sua avaliação, elas trazem um maior prejuízo à medida que também acaba impactando a atratividade desses investimentos aqui no Brasil? Perfeita a sua pergunta. Eu diria que esse segundo ponto, porque ele alega, o ministro Haddad ele alega que existe uma disparidade muito grande entre o que é cobrado para aplicações financeiras tradicionais. Aí vamos até falar de alguns títulos aqui, o CDB, o próprio Tesouro Direto, alguns fundos de investimento. Então, uma disparidade de tributação versus os títulos que são isentos. Só que o outro lado da moeda, esse prejuízo, ele se dá porque as famosas LCIs e LCAs, elas são utilizadas para subsidiar setores importantes do nosso PIB, da nossa economia, como construção civil e o agro, né? Então você tem esses setores impactados. O crédito no Brasil, que já não está tão barato, a gente vem aí de um ciclo de aumento de Selic, vamos ver como é que fica na próxima semana, se sobe mais 0,25, mas o ponto é, você tem o crédito do agro, o crédito da construção civil, que vai ter que ficar mais caro. Isso vai acabar impactando indústrias importantes, né? E uma alternativa, mas nem tão alternativa assim, porque a questão do IOF, ela continua presente. É uma discussão que continua acontecendo. Então, eu adicionaria que, diria que não é uma alternativa, eu acho que é um acréscimo ao que já foi ajustado ali ao IOF. Se você pega remessas internacionais, por exemplo, você teve um ajuste ali, né? Você tem 3,5% hoje na média para quem vai viajar, para quem vai fazer um câmbio. Então, está arrecadando nessa primeira via IOF. Isso falando do que a gente tinha há 30 dias atrás. E agora você continua tendo mais uma revisão para continuar tendo arrecadação via impostos, né? Isso porque eu falei só de aplicações financeiras. A gente ainda tem o JCP que pode acabar pressionando empresas por outro lado. Eu acho que diminui bastante a atratividade, principalmente de títulos isentos, e isso respinga na economia real, que é subsidiada por esse tipo de ativo. Uhum. Falando um pouco mais sobre essa questão do imposto de renda, a gente teve a conversa até agora de que teremos uma unificação da alíquota para 17,5% de imposto de renda sobre as aplicações financeiras. E foi alegado já até mesmo que isso teria também como um objetivo tirar qualquer tipo de distorção, buscar simplificar, na verdade, né? A simplificação na tributação. Mas como que você vê o risco, né, disso acabar criando até um pouco mais de distorção para diferentes tipos de investimentos? E mais, como que isso pode afetar também a construção de portfólios para longo prazo? Porque a gente tinha ali a longo prazo um tipo, né, de taxação já que não era de ontem, mudar assim da noite para o dia. Como que isso impacta essa formação, né, nesse momento de portfólio a longo prazo, Daniel? Você tinha tabela regressiva, então era muito mais fácil você entender os objetivos, por exemplo, de um investidor e entender que ele para daqui 2 anos ele teria 15% de imposto de renda e você já moldava o portfólio baseado nisso. Acaba atrapalhando porque aplicações de longo prazo, aquele investidor que tem um horizonte maior de tempo para poder investir, eu não vou chamar de benefício fiscal, né? Porque não era benefício nenhum, ele fica com seu dinheiro retido por mais tempo e aí, ao final desse período, teria só 15% de imposto de renda. Agora unifica tudo em 17,5%. Para aquele investidor que é mais ansioso com o dinheiro na renda fixa, podemos dizer assim, ele tem uma redução.
para 17,5. Por isso que eu acho que o impacto, Débora, quando a gente olha aqui, falando até um pouco diretamente sobre atendimento ao cliente, tá? O impacto desse R padronizado de 17,5, eu não sei se ele é tão grande assim. Eu diria que ele tem um impacto médio na arrecadação, né? Ruim para aquele que tem um horizonte de tempo maior, né? A gente tem esse perfil de cliente e investidor que gosta desse horizonte um pouco maior de tempo, já não tinha uma certa atratividade nesses títulos isentos, né? Então você precisa assumir mais risco quando você fala em investir por mais de 2 anos, né? A gente está falando de risco de empresas, comprar dívida, então esse investidor ele teria que estender e alongar mais a sua dívida para poder ter bons rendimentos, para poder ter bom prêmio a respeito dos seus investimentos financeiros. E agora ele perde também essa condição, porque quem estava disposto a isso vai ter que ser tributado, né? Então, os isentos que eram atrativos ali para esse investidor que tem um horizonte maior de tempo, até esse passa a ter ali uma alíquota de 5%, CRI, CRA, LCI e LCA. E o grande ponto para mim fica a respeito de como que você consegue enquadrar o investidor que não tem esse horizonte tão longo de tempo com aquele que planeja a sua carteira, planeja os seus investimentos para 5, para 10 anos. Ele passa a não ter mais tanta atratividade, né? Então você reduz a margem de ganho desse investidor, isso faz com que ele trabalhe com menos rentabilidade final, né? E com todos os impostos aí que ainda correm em paralelo. O IOF, para aquele que investe por menos de 30 dias, que também é deduzido da rentabilidade final. Então está só adicionando pontos ali e apertando cada vez mais o investidor e o mercado do lado de cá. Você falou sobre a questão do risco para JCPs, né? E o quanto que isso pode também prejudicar empresas, enfim, de que maneira, né, seria esse prejudicar empresas que você menciona, Daniel? E mais, há risco de desintermediação financeira, de repente, diante desse aumento da taxação sobre JCP, talvez migração até para produtos ainda não regulados ou vias alternativas nesse momento, criptoativos, fundos no exterior, offshores, enfim, que seja. Como que você vê o impacto disso à medida que realmente seja mantida essa ideia do taxar JCP? Tá, vamos entender. O juro sobre capital próprio, ele pode ser deduzido do lucro da empresa lá no final do ano, né? Então, se você faz ali uma distribuição de 1 milhão em juros de capital próprio, da sua receita lá no final, você reduz do seu lucro tributável. E essa empresa, ao final da distribuição ali do JGP, ela paga menos imposto. A gente tem até alguns cálculos interessantes que a empresa ela pode fazer ali tem um benefício fiscal de mais de 30% ao final do seu ano tributável. Então, muitas empresas, principalmente grandes companhias listadas, fazem a alternativa ali de fazer distribuição de JCP. Isso vem como rendimento extra, né, para o acionista e para a companhia como um benefício fiscal. Isso acaba perdendo a atratividade porque sobe-se também o imposto para esse pagamento via juros do capital próprio ali de JCP. Então, você tem esse primeiro ponto ali que perde atratividade para a empresa poder fazer esse tipo de manobra contábil ali, né, que está dentro das 4 linhas, que é permitido e que isso acontece já há certo tempo. Sobre vias alternativas, eu acho que é cedo para falar, mas o mercado cada vez está se modernizando mais. Então, títulos tradicionais vão dando alternativa ali, sim, para títulos alternativos. Hoje a gente tem renda fixa tokenizada, que pode ser uma opção, e aí a gente vai começar a falar sobre tributação de cripto, aí eu já vou entrar até em um mercado talvez um pouco mais especulativo, Débora. Mas Uhum, sim, pode fazer com que as empresas elas procurem uhum, vias alternativas, mandar dinheiro para fora, via uhum. offshore. Então, o que se importa no final do dia é como que você otimiza o lucro pagando menos impostos. As empresas elas vão buscar alternativas. Uhum. Agora, Daniel, como que você avalia o time, né, para essas decisões nesse contexto macroeconômico? Eu te pergunto isso porque há uma grande expectativa, e não é de agora, de que se fale sobre corte de juros, e ao invés de a gente, sobre corte de gastos. E ao invés de a gente ter medidas estruturais que levem realmente ao impacto no primário, a gente tem impostos substituindo outros impostos, né? Meio que trocar um 6 por meia dúzia.
O time é o mais adequado nisso, considerando que a gente tem juros elevados, uma expectativa de desaceleração do PIB, por mais que a gente ainda tenha uma atividade econômica resiliente, mas comparada ao ano anterior, a expectativa ainda é de desaceleração, pressão sobre o crédito, ou seja, esse é o momento adequado para se falar em mais impostos nesse momento? Não, erramos o timing de novo, Débora. Mais uma vez, a gente não está resolvendo a raiz do problema. Você falou muito bem, a gente não está vendo solução vindo por corte, reavaliação de gastos, como que a gente otimiza esse negócio. A arrecadação, ela está vindo, né, a balança final ali, né, o número final está vindo via impostos, e isso não é sustentável, né? Bom, vamos lá. Em novembro do ano passado, a gente teve um anúncio de um pacote que veio a sacudir o mercado, o dólar chegou a bater 6,30 porque esse pacote caiu super mal na economia. A gente errou o time, porque na hora de anunciar um pacote de gastos, veio ali uma primeira tributação, né, uma isenção fiscal para quem ganhava até 5 mil e tributando quem ganhava ali acima de 50 mil de dividendos mensais. Isso caiu mal no mercado. E isso, de novo, falando de time, foi na mesma tarde. Então foi uma tarde caótica no mercado. Aí a gente vem de novo para uma, assim, até procurar a palavra certa, porque foi uma surpresa tão grande quando veio eu vou chamar de canetada, tá? Do IOF. Não tinha ninguém esperando por isso, esse ajuste tão abrupto agora, que aconteceu há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás. O próprio Galípolo ficou surpreso da forma com que o IOF ele foi ajustado. Então, de novo, você tem as contas públicas desequilibradas, projeção de dívida PIB explodindo e não se fala de corte de gastos. O Haddad ele chegou a ventilar alguma coisa há um tempo atrás ali, dizendo que teria um novo anúncio, e aí a gente sempre fica ansioso do lado de cá, esperando por esse novo anúncio, e o que se tem é tributação de investimento, é fim de isenção de LCI e LCA. Zero sustentabilidade nessa estratégia. Parece que está apertando todos os botões para saber como é que fecha esse número lá no final. E o pacote de gastos que foi ventilado, a gente não teve mais notícia. Só se fala agora dessa tributação e do fim das isenções das LCIs e das LCAs. Eu acho que é um caminho muito pouco sustentável. Aí, Daniel, para a gente amarrar aqui essa nossa conversa, duas coisas que eu queria te ouvir. Primeiro, sobre a competitividade da nossa indústria de fundos diante, né, dessas novas taxações, né? Isso acaba comprometendo, talvez a gente possa ver um esvaziamento dos fundos multimercados. Qual que pode ser o impacto disso, caso... E aí vem o meu segundo questionamento. Isso realmente tem um andamento na Câmara dos Deputados. Aparentemente, a gente teve um alinhamento de executivo e legislativo, mas ontem, em outros momentos, a gente já teve algum Mota dizendo, olha, o meu compromisso é colocar em debate e não de fazer qualquer tipo de aprovação, já colocando em dúvida qualquer tipo de andamento dessa taxação. Então, como que você avalia isso? A indústria ela pode sofrer, sem dúvida, não só por conta de um detalhe ali na tributação, que é tudo isso que a gente está comentando, óbvio, precisa ser aprovado, mas ela sofre porque o mercado brasileiro ele tende a sofrer. Quando esse tipo de discussão, quando a gente começa a falar muito sobre isso, o alinhamento entre o legislativo e o executivo que você mencionou, já diz respeito à raiz do problema, de que o governo ele está pensando em apertar do lado dos impostos e não está preocupado em cortar os gastos para poder cumprir o arcabouço fiscal. Quando você olha curva de juros futuro, projeção de inflação, tudo bem que a gente teve um mês de maio agora que desacelerou, vai gerar discussão agora de uma próxima Selic, mas faz com que se aumente o risco de se investir no Brasil. O investidor estrangeiro, principalmente, aquele que traz dinheiro via bolsa, via fundos, ele não vê o país como um país sustentável para se investir no longo prazo. Isso tem um peso, tá? Isso pode acabar impactando a indústria por essa frente, né? É, Acho que é uma discussão que pode ser que seja aprovada, pode ser que não seja aprovada, né? Se vai ser levado para debate, então vai ter a corda sendo puxada pelos dois lados, mas fato é que a gente aumenta a insegurança em relação a se investir no Brasil. Esse ponto ele entrou na pauta porque a gente tem um governo que hoje não está sendo eficiente no controle das contas públicas, no controle do gasto.
e isso acaba impactando em todos os setores, não só na indústria de fundos, como em bolsa, como em tudo que a gente vem acompanhando por aí. Perfeito, Daniel. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Sempre bem-vindo por aqui. Conversamos com o Daniel Telles, sócio da Valor Investimentos. Uma ótima quarta-feira para você, meu querido. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.